Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui, super animada. A verdade é que me animando para fazer macarrão fresco. Não é uma coisa que eu costumo fazer, mas eu já tinha todos os aparelhos necessários aí esperando para eu começar um tempinho e agora que estou quarentena é o dia. Então vamos preparar uma quantidade para umas 4 pessoas. Macarrão fresco com 600 gramas de farinhas. Farinha sem polvos sem fermento, 6 ovos, cada 100 gramas de farinha, um ovo. Aqui eu vou misturar a farinha com o ovo e vamos ver o que dá. Fazemos um buraquinho aqui no meio, colocamos nossos 6 ovos e começamos a misturar. Eu coloquei um pouquinho de farinha daqui do lado num potinho, porque muitas vezes, dependendo do tamanho do ovo, essa proporção pode dar certa e você não precisar adicionar farinha ou não. Então, vocês têm que ver que a farinha não vai ficar muito úmida, muito grudenta. Aí, eu já percebi que minha farinha está muito molhada, mesmo se você a quantidade certa. Então, eu vou adicionando aos poucos e vou fazendo a minha mistura. Desce um pouquinho. Eu acho que aí ela dá. Vou pôr aqui um pouquinho de farinha e vou continuar amassando ela até ficar da consistência certa. E aí eu volto e mostro para vocês. Vamos a falar de algumas dificuldades, porque primeira vez sempre tem dificuldades. Eu posso pôr o vídeo tudo bonitinho nas redes sociais, mas sempre tem dificuldades. Então, fique animada se não dá tão certo a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Eu não fazia macarrão há 1 ano e fiz só uma vez, tá? Então, paciência aí. A massa não tem que grudar na mesa. Eu adicionei bastante farinha por 2 motivos. Uma, que a minha balança quebrou. Não comprei outra, então sou sem balança para pesar 600 gramas de farinha. Eu fiz um pouquinho no olhômetro e acho que falta uma quantidade, mas vocês vão vendo na textura, ela tem que ficar elástica, não tem que grudar na mesa. Agora eu vou porcionar em 5 pedaços e vou deixar ela descansar por 10 minutinhos. Vou pôr um pouco de farinha em cima de uns pedacinhos aqui, para depois eu passar na máquina. Vou dar uma limpada, uma organizada aqui, porque o espaço que eu tenho na cozinha disponível para preparar não é muito grande. Então, eu vou dar um espaço aqui para montar a máquina e começar essa aventura. Até já! Então, voltamos aqui com algumas coisas que dificultam nosso processo. Essa máquina aqui, ela tem essa parte, esse anexo que você coloca para assegurar
mas do jeito que está feita o molde da minha cozinha, não consegui encaixar em lugar nenhum. Então, quando eu fazer a massa, ela vai ficar dançando um pouquinho. Vou tentar assegurar para cumprir nossa ideia de fazer aqui um macarrão fresco. Dicas: se a máquina está parada por muito tempo, no meu caso ela era nova, mas estava parada por muito tempo, eu pego um pedaço de farinha e passei em todas elas, em todos os lugares, e joguei fora para essa massa ajudar, não a farinha, essa massa ajudar a limpar os rolos, tá? Como que funciona? Aqui do lado você tem um botão que vai do número 0 ao número 9, tá? É só puxar para fora e girar. Mientras mais baixo o número, mais grosso vai ficando a massa. Eu vou fazer fettuccine, a recomendação é fazer até o número 5 passar a massa. Como eu não tenho muito espaço aqui em casa, eu vou começar a passar e vou ficar trabalhando com um pedaço de massa. Tá vendo que ela tá dançando aqui? E vou ficar trabalhando com um pedaço de massa para procurar um lugar onde pôr ela. A primeira vez eu passo 2 vezes no número 0. Tá? Colocando farinha se precisa para ela não grudar. Já deixei 10 minutos secando. Agora vou no número 1. Enfio minha massa novamente. Ups, a massa tá gostando, essa máquina tá gostando de dançar, tá? Vou no número 2. E ainda eu tô vestida de preto para ficar bem bonitinha depois de fazer tudo isso aqui, né? A gente não pensa nesses detalhes. Vamos lá, vamos ver se a máquina dança menos desse jeito. Perfeito. Número 2. Vou para o número 3. E assim, sucessivamente, com todas essas dificuldades que a gente encontra no caminho da vida, meus fettuccines vão ficar prontos. Continuo até o número 5. Faço os outros pedacinhos. Vou mostrar depois para vocês quando, depois de 40 minutos ou 1 hora, vou deixar essas fatias de massas, né, de número 5 secando. Volto com vocês para cortar nosso fettuccine e vamos ver o que dá. Oi, pessoal, eu voltei aqui porque eu dei muita risada, tá? Ainda que esqueci de tirar o aparelho, então minhas palavras saem todas atrapalhadas, mas vamos lá e não vou enfiar minha mão na boca com farinha. Eu dei muita risada porque eu tô aqui na sala da minha casa, na mesa de jantar que eu cuido muito, mas tive que desapegar porque não tinha espaço suficiente para pôr as tirinhas de nossas massas. Então agora eu coloquei aqui um jogo americano, consegui enfiar a máquina e assegurar ela sem problema, ela não se mexe, então eu posso trabalhar. Olha, nosso macarrão quase pronto, mas eu vou fazer fettuccine, estou só testando aqui. E assim, a gente tem que desapegar e entender que as coisas não sempre saem na perfeição. Minha sócia Débora aí no canto da cuca colocou o vídeo dela, como ela faz as massas. Fiquei até com ciúmes, porque ela faz com uma facilidade, tudo limpinho. Eu aqui fui uma criança, fiquei até com farinha no rosto, mas olha, deu certo. Então a gente tem que se adaptar às circunstâncias. Se a gente não aprendeu isso aqui nessa quarentena, estamos com problemas. Eu estou super relaxada. Vou esperar aqui isso secar por 40 minutos, cortar por a metade, voltar a fazer o fettuccine com vocês e me diverti muito e vou me continuar divertindo. Então voltei aqui na minha bagunça, na minha sala de jantar. Já deixei essa massa por uns 45 minutos. Virei na metade do tempo para secar de um lado e do outro. E vamos lá. Nosso fettuccine. Olha que bonito!
quando as coisas são mais difíceis para fazer, fica mais atrapalhado e você consegue, acho que a satisfação é maior. Então eu vou continuar fazendo esse aqui. Estou usando aqui esse secador de massa, né? Mas não precisa ter para isso ser uma experiência exitosa. Dicas. É melhor fazer a massa com os ovos a temperatura ambiente, não gelados. Vocês não precisam adicionar sal na massa. Ela cozinha muito rápido depois que a água está fervendo com a massa dentro, né? Você esquenta a água, ferve. Quando você coloca o macarrão, você espera de 2 a 3 minutos, então é um processo super rápido. Como a massa não é preparada com sal, é super importante você salgar bem a água. Quando eu fiz a aula lá, o professor falou como se fosse água do mar, mas a proporção é mais ou menos por 1 litro de água, 10 gramas de sal marino, mais ou menos 2 colheres de chá, né? É a medida de 10 gramas. Eu não tenho uma panela gigante, tá? Eu fiz aqui 600 gramas, então eu vou ferver ele em 2 panelas e vou acompanhar com um molho bolonhese simples e uma salada. Espero que vocês tenham gostado, aprendido que não existe perfeição em nada e que quando aceitamos os desafios com flexibilidade e simpatia, a jornada é mais feliz. Obrigada. Então, quantidade de água para preparar macarrão ou fettuccine são, por 200 gramas de massa, 1 litro de água. Se a gente preparou 600 gramas, vamos usar 3 litros de água. Se não tem uma panela que dá para deixar essa quantidade de água, tá? Fazem 2, que é o que eu vou fazer, porque na hora que você jogar essa massa dentro, vai subir o nível de água, então não queremos ter mais outra dificuldade nesse processo.